सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्न भविष्यदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चन तं शरण्यं वेत्तात्युहं पनुतपाल भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hari. Idam Bhagavatam Nam Janme Bhagavato Ditam Sangho Ayam Vibhutinam Tametat Vipulik Kuru. Idam Bhagavatam Nama Janme Bhagavato Ditam Sangro Ayam Vibhutinam Tametat Vipulik Kuru. Gaudiya Gostipati, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que quando nós estamos numa linha perfeita de Guru Parampara, podemos receber intactos os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, mas se há alguma interrupção no Parampara, alguém cai, isso causa muitos problemas. Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru, disse que nós podemos receber os exatos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu se nós estamos sob um Guru Parampara intacto, uma linha exata. Se há alguma quebra, alguma contaminação, então nós não podemos alcançar esse mesmo objetivo. Srila Baladeva Vidyabhushana disse: nós precisamos de um parampara perfeito. Não pode estar 0,00001 milímetros de desvio para receber os ensinamentos exatos. Prabhupada diz, quando nós seguimos o Bhagavad Parampara, o Mantra Parampara, dois termos nós estamos usando. Um é Bhagavad Parampara e outro é Mantra Parampara. Eles são quase a mesma coisa. Porque se o Bhagavad Parampara significa o sentimento de Bhakti no coração do Guru Varga. Bhagavata é devoção. Né? Então, o Bhagavatam Parampara é Parampara. Mas o Mantra Parampara, ou seja, a linhagem de gurus que recebeu ou deu Diksha até chegar a você, esse é o Mantra Parampara. Mas o Mantra Parampara não significa que eu posso receber do mesmo jeito bênçãos, porque se esse mesmo Parampara estiver quebrado, com algumas falhas, então nós não podemos alcançar. Mas a palavra Bhagavat Parampara não tem erro, porque Bhagavata é devoção pura nesse caso. Então, se é um Parampara baseado em devoção pura no coração, não é possível que haja uma margem de erro, se for um Bhagavad Parampara real. O Mantra Parampara deveria ser igual ao Bhagavad Parampara. Mas o Bhagavad Parampara não significa que ele seja igual ao Mantra Parampara. Qualquer um desses dois linhas, nós precisamos receber os ensinamentos intactos de Mahaprabhu. A gente não tem nada para acrescentar. A gente tem que receber os mantras exatos, com o poder do mantra, com os ensinamentos. Essa é a coisa mais importante. É por isso que Baladeva Vidyabhushana escreveu no Vedanta. Ele escreveu Nirapakara Guru Parampara. No momento presente, isso é temos um grande problema. A razão pela qual this way coming. After that, Mahaprabhu Sri Chaitanya, Radha Krishna Nayanno, Rupanuga Janarajan, Rupapiya Mahajana Jiva Rugunatahano. Então é um verso que descreve todo o nosso Guru Varga, até Krishna. E alguém reclamou, Maharaj, o que Prabhupada fez? Primeiro, existe o Mantra Parampara, mas agora ele fala de Bhagavat Parampara. Ele mudou, sim. Essa é a
grande contribuição de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Somebody complaining that here E alguém reclama, Rupa Goswami Pad Sanatana, Gopala Bhatta Goswami, nós não estamos contando, Jiviragunatha também. Então havia uma série de sadhus no mesmo grupo, Narottama, Srinivasacharya, Shyamananda Prabhu. Por que o nome deles não estão incluídos? Eles não são Vaishnavas? Sim, eles são Vaishnavas. Prabhupada quis mostrar que ao colocar um nome, ele dá sentido a um grupo. Se ele cita o nome de um Vaishnava que estava num grupo de Vaishnavas, ele está incluindo todo o grupo. Não é que alguém esteja sendo colocado fora. Mas, por exemplo, nas outras religiões, como o cristianismo, o budismo ou qualquer outra, não existe parampara. Não tem parampara. Prabhupada diz, quais são os ensinamentos exatos de Jesus Cristo? Ninguém pode dizer, pois não há uma linhagem de mestres e discípulos intacta. Mesmo que algo esteja escrito na Bíblia, eles podem mudar. Eles mudaram várias vezes. O Dharma islâmico é a mesma coisa. Então, sucessivamente, Bhaktisiddhanta estabelece isso, que precisa haver um parampara perfeito de mantra ou pelo menos um parampara intacto de Bhagavata, de devoção. As pessoas não estão interessadas em seguir o Bhagavata Parampara, eles estão interessados em seguir um guruísmo. Mesmo que você encontre um devoto exaltado dizendo exatamente o que Mahaprabhu disse, a pessoa vai dizer, não, ele não está na nossa linha. Dessa maneira, nós estamos nos desprivando dia a dia de encontrar o devoto puro. Dessa maneira, deve haver um fluxo, mesmo que seja secreto, de transmissão de devoção. Então, o problema é que ninguém quer seguir o Prabhupada original, porque os ensinamentos exatos de Srila Prabhupada, exatos, estão na linha exata de Gauranga Mahaprabhu. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada, o Prabhupada original. O que Mahaprabhu quis dizer, eles repetem exatamente. Depois, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Keshava Goswami Maharaj, Sridhar Goswami Maharaj, todos eles quiseram manter o mesmo standard. Eles tentaram da melhor maneira possível de manter a mesma linha. Eles nunca quiseram fazer concessões com ninguém. Nunca. Os ensinamentos exatos. Mas no presente, meu Guru Padapadma disse, nós mesmos nos tornamos sarrajias. Como é que a gente pode corrigir os sarrajias? Nós mesmos nos tornamos sarrajias, cada um faz o que quer. Não, eu não gosto disso, eu faço aquilo, eu faço assim. Ninguém quer seguir. Então, dessa maneira surgem os problemas. O verso com o qual eu comecei, o Senhor Brahma diz ao seu filho, nosso pai Brahma diz ao seu filho. Quem é seu filho? Naradaji. Narada queria saber. Você é tudo, mas você estava orando para alguém. Para quem você estava orando?
Pergunta Narada The ao Supreme Brahma. Lord is there. Ele diz, Brahma responde, eu estou orando ao Senhor Supremo, eu não sou nada perto dele. Anyway, by the mercy of Bhagavan, Mas pela I am misericórdia giving do Senhor this Supremo, knowledge. esse Bhagavad conhecimento, Dharma, o Bhagavad Dharma me foi concedido, o Bhagavad Tattva Vigyana. Idam Bhagavatam Namo Janme Bhagavato Vitam. What Bhagavan himself told me. Então, Bhagavan himself told me. Krishna out of mercy. pessoalmente me disse isso, por Idam misericórdia. Bhagavatam Namo. Idam Bhagavatam Namo Janme Bhagavato Vitam. And that is the collection. Sangraho Ayam Vibhutinam Tvametat Vibhulikhu. That is the collection of all different Vaibhava of Bhagavan. The sportive Então, attitude, existe uma coleção de todas as opulências de Krishna. O seu desejo de fazer lilas, a sua forma, todos os tattvas ligados a ele. and I give you order, E eu lhe dou a you ordem can propagate de this propagar Bhagavatam intact. esse Bhagavad Dharma de maneira intacta, I diz, give order. diz You Brahma can go a on Narada. propagating this Bhagavad Dharma intact. Don't change anything. Não mude nada. Dot, full stop, nothing. Um ponto, uma vírgula, nada. Comma, semicolon, no change. Intact way. De maneira intacta. You have to speak. What is the condition that I can speak tomorrow? Qual é a Now condição? point Eu is vou falar that amanhã. today is a special day where two Então, qual é o ponto? Mahabhagavata, Hoje two Mahabhagavata, é um dia especial, pois dois Mahabhagavatas. É Paramahamsa Shesta Gorakshara Das Babaji Maharaj e outro é Paramahamsa Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj Param Gurudeva. Lucky. Hoje são dias dedicados a hoje é um dia dedicado a eles. Aparecimento de um e desaparecimento do outro. Srimad Bhagavat and Granth Bhagavat and Bhakti Bhagavat. If Bhakti Bhagavat is off, what is the utility of Bhagavatam? If Bhakti Bhagavat Se is o not se only o the book is there, what is it? Bhagavad Shastra não estiver lá, somente o livro, se a devoção não estiver lá, mas somente o livro, Bhagavan's então o que nós faríamos? Bhagavad Tattva significa Bhagavan, all paraphernalia, Krishna Nama, com toda a sua parafernália, com seu Dhamma, com seu together nome, complete is Bhagavan. tudo isso junto completamente é Bhagavad Tattva. Lakshmanji Maharaj, Se você quiser Ram cortar Tattva is Lakshmanji Maharaj, incomplete. você não conhece You have Rama to make Tattva. Ram, Lakshman, Você precisa Ram, Lakshman, entender Bharat, Rama, Shatrugna, Lakshman, Sita Devi. Shatrughna, Sita Devi, todos os participantes da Lila de Also, Ramachandra, you have to accept Hanumanji seus Maharaj. companheiros eternos, até o Sr. Hanuman. Não, Hanuman, vamos deixar ele de lado. Então o Bhagavad Tattva está incompleto. Very important. É muito So importante. today is a very special day. Então hoje é um dia when muito especial, one big exalted Mahaprabhu, Srila Gauranga quando um grande exaltado Srila Mahapurusha Gorakshara Das Babaji Maharaj desapareceu hoje. another Vaishnava, Em outro Vaishnava, um outro grande Vaishnava, Madhava Goswami Maharaj. Madhava Goswami Maharaj Both of apareceu. them, Ambos both of them, very important. muito importantes. Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Srila Maharaj, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, all throughout his life, bhajan através life, de toda a sua vida, all throughout his life, he wanted to preach ele quis pregar o Bhagavad Dharma intact way, de maneira intacta, with Acharya. com Acharan. Nobody never saw any fault Ninguém in nunca viu Srila Bhaktivedanta Madhava. defeitos em Srila Bhaktivedanta Madhava Regarding Goswami eating, Maharaj. sleeping, Em relação a dormir, drinking, looking, acordar, speaking, going, falar, olhar, any advice. qualquer That's coisa, why os I told conselhos. one time, É por isso que eu disse que de manhã Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj at the time começou a of chorar. temple inauguration No ceremony, momento em que houve a inauguração do templo, he has done what he got. Bhakti-Hridaya Ivana Goswami Maharaj, Ceremony is not there. ele veio para a inauguração de um templo de Param Gurudeva que já tinha abandonado, que abandonou o corpo. What was E excellent Acharan, Bhakti-Hridaya Ivana Goswami Maharaj falou maravilhas sobre Param Gurudeva, como era seu comportamento tão perfeito. what is his behavior, love for all God, O seu love amor for all God por brothers. todos os seus irmãos espirituais, tudo isso. This way, very sensitive
Dessa maneira, emotional speech was ele offered. fez um discurso transcendental, cheio de emoção. He was a main preaching Bhakti figure Hridoy Vanagoswami Maharaj. among all of them, if you calculate, it is not partiality. Então não é uma parcialidade. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj era o pregador principal. We can safely say, Nós podemos com certeza dizer, Srila Prabhupada, depois de Srila Prabhupada, he was a very effective acharya. ele era um acharya muito efetivo. Very effective. Acharya all around India. Existem muitos acharyas pela Índia fora, For the benefit of all. mas ele quis estabelecer seus templos para o benefício de todos, não para evitar os Assamis que moram no estado do Assam, que não são interessantes. Ele dava preferência para esses casos. Ele nunca quis evitar o Punjab, porque o Punjab está cheio de Mayavadis. Ele foi o único, nem Shida Maharaj foi para lá. Mas Paramgurudeva foi. Ele foi ao Punjab, foi a diferentes lugares, para fazer as pessoas entenderem o que se chama Bhakti. Ele costumava chamar seus irmãos espirituais, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, venham comigo pregar. Não é que ele quis jogá-los fora e dizer, eu sozinho vou fazer tudo. Ele quis chamar Rishikesh Maharaj, Jadavara Goswami Maharaj. Quem não? Irmão, venha. Ele dizia para todos, nós podemos pregar juntos. Num dia só, ele dava 4 Harikatas. A gente acha que a gente somos grandes sábios, porque a gente fala 4 dias. Ele já fez isso. Nosso Guru Varga dava aulas 4 vezes por dia no Punjab, continuamente, Harikata e Kirtana. Oh meu Deus, Madhava Goswami Maharaj dançava de tal maneira, parecia que Gauranga tinha descido aqui. Ele era alto e muito bonito e dançava. Ao observar a dança de Madhava Goswami Maharaj Paramgurudeva, ele não precisava dar Harikata. Se ele não desse Harikata, as pessoas iam ficar, mesmo assim, tocadas. Quem é ele? Nossa, que dança linda! Ele está dançando em êxtase, com lágrimas nos olhos. Ou as pessoas ficavam com lágrimas nos olhos ao olhar para ele. Mesmo sem entender a língua do Kirtana que ele estava cantando, as pessoas, mesmo assim, ficavam impressionadas. Isso é um sadhu. Quanto amor por Deus. O Punjab é um lugar sem coração, onde existem só Mayavadis. Mas mesmo assim, por conta de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, eles conseguem alcançar Bhakti no presente. Alguns deles esqueceram Madhava Goswami Maharaj. Alguns deles esqueceram Bhakti Bala Bhatirtha Goswami Maharaj. Alguns deles esqueceram Gurudeva. E alguns deles esqueceram a mim também. Muitos Punjabis, jovens, eles costumavam ouvir, dançar e ouvir meu Harikata. Mas mais tarde, eles foram manipulados para que eles não viessem até Shambhava. Aconteceu a mesma coisa com um grupo de devotos italianos. Eu dou risada. Eu não tenho expectativa. É o seu privilégio, não o meu privilégio. Você pode ouvir ou pode não ouvir. Eu não ligo. Dessa maneira, o Punjab inteiro é um lugar muito grande, é um grande estado indiano. Mesmo depois de terem dividido o Punjab em 2 partes, uma se tornou o Paquistão. Mesmo assim, o Punjab continua sendo muito grande. É tão grande
esse estado da Índia que não dá para imaginar. We spit on it. Spit on it. So Nós podíamos até cuspir nessa política suja. Eles dividiram o Punjab, a mesma coisa que fizeram com a Bengala. Meu Deus. how dirty. And they are getting honor. Eles são honrados They are assim, getting honor. Guardian. recebem guirlandas. You see the arrangement of this world. Vejam que situação está esse mundo, o arranjo que Mahamaya fez nesse mundo. Não existe mais espaço para honestidade. Srila Madhu Goswami used to Shri go Madhava to Goswami Maharaj costumava ir different places, Chandigarh, diferentes Hoshiarpur, lugares. Rupar, Chandigarh, Rupar, Rupar. Bhatinda, all well known. Ele foi em todos os lugares, onde ele não foi. E pela misericórdia do Senhor Supremo, eu também fui a esses lugares. Quando Bhakti Balabatirtha Goswami Maharaj não podia ir, eles convidaram a mim para ir lá da Harikatha, no Punjab. Eu fui em diferentes locais. Depois começou um jogo político ali na Sangha de Param Gurudeva e de Bhakti Balabatirtha Goswami Maharaj. Mas eu não tenho, na verdade, nem tempo para ir lá no presente. Não tenho mais tempo. Se em 10 dias eu vou até Vrindavana, até muito, porque tem tanto seva aqui. Tanto seva. Lá também tem seva. Na última vez nós escrevi 3, 4 livros com portas fechadas. Ninguém sabe. Eu estava sozinho, somente bebendo água com farinha de grão de bico e água. E ninguém sabia se eu estava vivo ou se eu estava morto. Eu não vi nem o Deus do Sol. De janelas fechadas e portas fechadas, eu fiquei escrevendo. Então, quando eu vou para lá, eu não vou para brincar, eu faço parikrama para todos vocês, para que vocês recebam poder espiritual. Muitas pessoas dizem, Maharaj, veja a minha condição. Então, Param Gurudeva foi ao Punjab, para Chandigarh também, para Patiala, vários lugares. Agora, qual é o ponto? Onde quer que Madhava Goswami Maharaj queria ir, Param Gurudeva mandava Bharati Maharaj para Gurudeva. Tirtha Maharaj também ia, Bhakti Balabatirtha Goswami Maharaj, eles iam fazer seva. Onde tem o famoso templo dourado em Amritsar. Ali é um cinturão de Mayavadis. Não tem espaço para colocar uma agulha lá. De tão forte que é o Mayavadismo ali. Mas mesmo assim, o grande Madhava Goswami Maharaj conseguiu fazer um templo ali. Costumava pregar lá. Era um Mahabhagavata, pregava lá. Dava Harikatha, fazia kirtanas. Uma vez, porque não tinha um templo no início. Não tinha templo no início. Mais tarde, sim. Ele fez um templo. Mas ele começou a pregar antes do templo ficar pronto. Então, uma vez ele entrou num templo em Amritsar, um templo de Mayavadis. Mas aonde ir? Ele precisava de um lugar onde poder cozinhar e dormir. Então, de tarde ele foi dar Harikatha e fazer seu kirtana. Mas pela primeira vez, então, quando eles começaram a tocar e dançar, vieram personalidades importantes do Punjab. Existem os hindus Punjabis e os Sikh Punjabis, aqueles que têm o cabelo amarrado e andam de turbante e carregam uma faca na cintura. Eles são Sikhs. Eles são parecidos com os hindus, mas não são hindus. Eles são uma mistura de hindu e islamismo.
Então eles têm uma fé separada, uma atitude Then all separada. Punjabis coming, Então todos os Punjabis vieram, as pessoas ali do Punjab, Maharaj started kirtan. e de tarde Param Gurudeva começou o Kirtana. E a Mridanga estava tocando. E tudo em volta estava cheio de gente. So many people around. Quanta gente veio para vê-lo. E ele dançava de maneira espetacular. They never saw E eles nunca viram nada parecido em suas vidas. this kind of sadhu. Um sábio assim People on this earth. existe nesse mundo. After that, Então, depois disso, teaching going on. a Next pregação day, continuava. E no dia all seguinte, people again come. todas as They like to pessoas see kirtan. voltaram. Eles queriam ver o Kirtana. And they are asking to E eles pediram Tirtha Maharaj was para seva, Tirtha Maharaj que Tirtha Goswami Maharaj, Bhakti Bala Bhattita Goswami ou para outros sevakas. Eles vieram e disseram, Baba, Baba, a sannyasi, Baba, when quando o Kirtana vai começar? Quando que ele vai... Quando? A gente vai ver ele dançando. we like to see. A gente quer ver ele dançar. Then Tirtha Maharaj going inside the room E of Tirtha Maharaj foi dentro do quarto de Param Gurudeva, prestou reverências e disse, olha, o público veio hoje they are asking e when. eles estão perguntando quando que vai acontecer o Kirtana. Then Madhav Goswami Maharaj E became Param Gurudeva ficou muito don't speak anything. duro. Because Ele it's falou, não fale nada, not for the satisfaction of porque esse Kirtana não é para satisfação do público, mas para satisfação de Bhagavan. Maharaj not speaking anything. É por isso Become gambhir. que ele ficou mudo. Maharaj become frightened. E Tirtha Maharaj sentiu medo e saiu. This way, everywhere. Então, dessa Where maneira, all em fallen todos os devotees, lugares onde, where all fallen jivatmas are onde there, as jivatmas caídas estavam, those who are ignorant, aqueles que são uneducated, ignorantes, forest area, pouco backward educados, area, no facility que não têm nenhum tipo de conforto, em locais extremamente remotos ele ia. as our Madhav Goswami Maharaj, O nosso Param Gurudeva. you don't know. Você não sabe? When they used to preach, Quando eles how they pregavam, used to manage their como prasad. eles conseguiam They are poor people. Maximum they can organizar a própria prachada. Não, como é que as pessoas ali podiam doar prachada para eles? Eles eram extremamente pobres. sitting outside room of one, sitting is Se sentava dentro, outside room of fora some people. do quarto de And uma, torrential rain. de um, Whole room they're leaking. dentro de um quarto de uma casa das pessoas ali dessa região do Assam. E ele ficou sentado ali com o guarda-chuva aberto cantando Harinama a noite inteira. Ele não dormiu. No sleeping. Não dormiu Whole life. a Because noite inteira, porque poor man. a casa chovia dentro da casa. Tá, goteiras e água para todo lado. E ele sentava cantando os santos nomes. A gente não consegue nem imaginar. Thankful to him. Eu sou grato a Narasimha Maharaj. Many times we meet. Muitas vezes eu encontrei com ele. And Vrindavan here there. Eu vi ele em Vrindavana, aqui. Somente ele. Already declared that you can publish Ele again. declarou isso, você pode publicar isso de novo e de novo. He told, Ele had disse, they not preached that way, se eles não tivessem pregado dessa maneira, o que seria? Nós somos gratos a todos eles. Ele disse isso repetidas vezes. so we are neutral personality. Nós somos personalidades neutras. Nós não temos essa coisa, esse é desse grupo, aquele é daquele grupo. Eu amo muito Narasimha Maharaj. Because he got Porque teachings from Srila ele Sridhar recebeu ensinamentos de Srila He used to come Sridhar Goswami Maharaj, ele vinha para Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Repetidas vezes veio tomar instruções. Nós somos neutros, as pessoas pensam que eu tenho alguma alergia por determinadas instituições. Não, He told it is for them. é para eles, ele disse. Vamana Goswami Maharaj, Sridhar Goswami Maharaj, disse que foi o arranjo de Prabhupada. Ele queria me mandar para os países estrangeiros, mas o arranjo de Prabhupada, ele disse que eu deveria me sentar. Eu, por arranjo de Prabhupada, sentado aqui na Navadvipa, estou pregando pelo mundo afora, disse Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. Goswami Maharaj também. Sadananda Swami. A pregação deles,
Se você está numa plataforma you neutra, go through only one speech, leia somente not many. um artigo What Sadananda Swami de Sadananda Swami, what do que ele costumava dizer, ou Vana Maharaj. this kind of Vocês vão ficar impressionados. Esse tipo de linguagem, esse tipo de bhava candy is pode estar presente na pregação? É possível? we cannot believe. Nós não queremos acreditar. How people are being misguided. Como as pessoas são How people mal are being conduzidas, estão misguided. sendo No enganadas. solution, Nityananda. Não tem solução, Nityananda. Não tem solução. Arrangement of Mahadev. O arranjo de Mahadevi. This way, Dessa he maneira, used to preach in Assam. ele costumava pregar no Assam, Remote place. em locais remotos, locais com tribos. Place. Não tinham cidades, não tinha casa. Room or Eram any casinhas de barro ou de bambu. no room. Mas nem isso tinha. No room. Tirthagoswami told himself, Bhaktibala Bhattirtha Goswami Maharaj contou para mim pessoalmente. one place, Ele there disse, is no room. tinha um lugar que não tinha nem quarto. Cannot because we come here to Mas a gente não podia ir embora. A gente estava ali para pregar. what happens? There is one bamboo structure, in this. E o que aconteceu? Tinha Like 10 bunker, one bunker first, second, in the train you can take middle sleeper, Então eles fizeram como um upper beliche. sleeper. This way their system. Tirthagoswami speaking, E Tirtha Goswami Maharaj disse de noite não tinha onde deitar. so much mosquito all Cheio de mosquito, snake, cobra, chacais. Gurudev is sitting in Gurudeva the third one estava sentado no terceiro andar, eu no segundo andar and down e o outro embaixo. we are getting sound snake going. E no chão a gente ouvia o barulho das cobras andando de um lado para o outro Bang. e os sapos. Prá, prá. And I myself also, Eu também. during Brajamandal Parikrama, I used to No sit. Parikrama de Vrindavana, eu dormi em lugares Even assim. you cannot see your finger. Você não conseguia ver nem ver seu dedo, de tão escuro. You can see your finger. So darkness. I have to stay there, Mas eu tinha que ficar ali, onde eu ia, para onde eu iria. heading the bunker. Same. A mesma coisa, eu dormi num banco, como eles, naqueles bancos de bambu empilhados. This way, I am getting all the experience, E dessa maneira, some experience I gather. eu recebi alguma experiência, This way, eu actually, acumulei essas experiências. Dessa maneira, Paramgurudeva costumava pregar. many such places, Muitos tribal lugares people, no onde idea about havia what pessoas Bhagavad Dharma, they never que heard. viviam em tribos, que nunca tinham ouvido falar de Bhagavad Dharma, de Gauranga, nada. One day, Ele pregava para essas pessoas. Maharaj made two groups. One is dia, group Govinda, Ele fez 2 grupos. Maharaj went there speaking Harikatha. Because it was Ele the foi first num time dos speaking. grupos para dar Harikatha. In there, some village group, village man, coming with angry attitude and break their E aí head. no outro grupo foi atacado por umas pessoas ali da região que bateu nos pregadores de Paramgurudeva. E ele foi informado. A notícia chegou até Paramgurudeva. Eles disseram, Maharaj, um grande problema. Os camponeses, sem entender a gente, eles pensaram que vieram com algum complô, com alguma coisa. Quebraram todo mundo, está todo mundo no hospital. Paramgurudeva disse, oh Krishna, só disse isso. Não diga para a polícia, vamos nos vingar, nada. Ah, Krishna. E na mesma noite, o que aconteceu? Um elefante louco. O Assam está cheio de elefantes, tigres, tudo. Então, um elefante louco veio na casa das pessoas que foram fazer essa surra, massacraram os devotos. Os elefantes quebraram as casas somente daqueles que fizeram isso. Pisaram nas casas, em tudo. Se um elefante põe a perna em cima, quem está embaixo fica amassado, fica uma folha. Os elefantes quebraram tudo. Tudo foi destruído.
somente para na casa daqueles que estavam envolvidos. Vejam, exclusivamente na casa deles, não nos outros. Outras casas estavam do lado, mas os elefantes não foram. Tinha uma casa aqui que foi atacada, a casa do lado não. Vejam o que é um grande sadhu. Ele não disse, Krishna, vingue-se. Ele só disse, Ha, Krishna. Dessa maneira, Param Gurudeva era assim a vida inteira dele. Ele não se importava com prachada, com água, com descanso. A vida inteira escrevendo cartas ele passou. Porque naquela época não tinha nem telefone, o telefone veio mais tarde. Existia já o telefone, mas as pessoas não tinham dinheiro para comprar. Então, quem que você ia contactar? As outras pessoas também não tinham telefone. Então, se você tivesse um telefone, por que você ia usá-lo? Porque ninguém tinha. Então ele escrevia muitas cartas e cartões postais. A noite inteira ele escrevia para os Vaishnavas, para os discípulos. De dia ele estava ocupado com a pregação, então ele escrevia de noite. Então ele cortava sua noite de sono para escrever durante a noite. Escreveu montanhas de cartas. Então a verdadeira pregação significa uma dedicação completa. Agora, se você diz, ok, nosso acharya vai para o sul da Índia, uma pessoa disse para mim, o nosso acharya vai para o sul da Índia, mas se você colocar 65 mil rupias na conta, ele vai. Essa é a nova pregação. Se for um homem pobre que não pode doar, então ele não vai. Ele me disse, essa é a condição. Então, ele era um grande pregador. Mahabhagavata. Se um Vaishnava como esse não estiver, quem pode pregar? Se não houver um Mahabhagavata, quem pode pregar? Então a glorificação do Bhagavatam inclui a glorificação dos devotos. Isso não significa que você pode excluir os devotos. Então sobre Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj, como nós poderíamos dizer que ele é um Paramahamsa Acharya? Como? Ele nunca foi pregar em nenhum lugar. Como que ele poderia que ele era um Acharya? Ele era um Acharya elevadíssimo. Sobre Jagannatha Das Babaji Maharaj, sobre Vamshi Das Babaji Maharaj, isso não está dito. Mas para Gorakshara Das Babaji Maharaj, eles chamam ele de Acharya. Então Maharaj notou que Jagannatha Das Babaji Maharaj não é chamado de Acharya, nem Vamshi Das Babaji Maharaj, que são dois outros Babajis Vaishnavas, porque ele pregava de uma maneira exclusiva. A pregação dele era quase incompreensível, de natureza exclusiva. Então, ao observar todos os sahajias, as suas atitudes equivocadas e sujas, Babaji Maharaj reagia, mas não uma briga direta, não uma luta direta, mas ele reagia a isso. Como os sahajias Babajis que criticam e dizem, Gauranga Mahaprabhu, Mahaprabhu era difícil demais. O que o coitado do Chota Haridas fez? E ele jogou ele fora. Isso é excessivo, exagero. Babaji Maharaj ouviu isso e estava falando algo mentalmente. Bhaktivinoda Thakur estava ali. Baba, o que aconteceu? Bhaktivinoda pergunta. Quem que você está falando? O que aconteceu? E ele estava sozinho dizendo, eles pensam que podem falar dessa maneira. E Bhaktivinoda Thakur disse, o que aconteceu? Não, aqueles sahajias, eles estão dizendo que Gauranga Mahaprabhu é excessivo, exagerado, que é demais. Qual era o problema? Eles estão se perguntando qual é o problema de Chota Haridas, que Mahaprabhu foi forçado a expulsá-lo do grupo. Que exagero, eles dizem.
So it is Gaudisar Babaji. Então, é o próprio Guru Kshoradas Babaji Maharaj que pode Srila Babaji Maharaj used estabelecer to play isso. this kind of drama Ele costumava fazer esse tipo de teatro to teach us. para nos ensinar. Someday coming with Às fresh vezes uma vez ele veio com um cavanhaque cortado, estilo francês, and with very nice e com uma roupa muito bonita, um dhoti Punjabi. e um Punjabi. Bhaktivinoda Bhaktivinoda Thakur olhou para ele e falou: "O que aconteceu, Baba? what happened to O you? que aconteceu com você? O que é isso?" French Gardai. Beard, French Gardai. Com a barba toda cortada e um dhoti chique. E o Baba riu. Ha, ha, ha. Now nobody can Agora ninguém vai poder reclamar. Nobody can complain if I go for woman association, very practical, na? Agora, eles que me acusam de me associar com mulheres, agora eu não posso, eles têm a desculpa de dizer que eu não estou nem mais vestido de You Babaji. see the teaching? No, nobody can. Now it's more practical. Agora, essa acusação que eles me fazem se encaixa. Então, Paramahansa Babaji Maharaj used to teach us. ele nos ensinava dessa maneira insólita, muitas vezes. Coming to Baba, Às vezes, uma pessoa chegou até ele where from you are coming? e ele perguntava: "Onde você está vindo?" From that Bhagavad "Eu estou vindo lá daquele Bhagavad Gita." Bhagavad Gita? Aonde lá? topics. Que tópicos eles estão discutindo? Brahma Gita. Oh, Gita. Brahma Gita, The topmost part of Bhagavatam. We have que é a no right parte to mais elevada do Bhagavatam, mas a gente não consegue nem, a gente tem o direito nem de tocar nessas páginas. E eles estão explicando isso. Who is reading? Quem que está lendo? Fulano. Go there. Não vá lá. Don't go there. It is Não vá lá. Isso não é Bhagavad Gita nenhuma. Não, é sim, eu fui lá. Todo mundo está indo, está cheio de gente, está lotado. go there. It is Ele disse: "Não vá lá, isso não é Bhagavad Gita." everybody hearing. Todo mundo está ouvindo. Tem gente rolando no chão de êxtase por causa do prema. It is not prema, it is kama. Baba dizia: "Isso não é prema, isso é kama." They have some passive É luxúria. not fulfill in their Eles não conseguiram holding down the ground. preencher os seus desejos na vida e estão rolando no chão para fazer um show, funcionar de catalisador. He is not speaking Bhagavad Gita. Eles não estão dando Bhagavad Gita, ele não está falando Brahma Gita, ele está falando dinheiro, 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 dinheiro. Taca, 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 em bengalês. Não vá lá, já falei. And you request the local people E pergunta para as pessoas, não, e diga para as pessoas do local ali, para tirar toda a terra Almighty que tiver ali no chão, porque está tudo contaminado. Deve trazer novo barro do Ganges para cobrir e colocar esterco de vaca e urina de vaca para purificar esse lugar onde eles estão fazendo essa recitação de Brahma Gita. Porque essa pessoa está cheia de luxúria no coração e ele não tem o direito de recitar esse livro. Então, ele nos ensinou muitas coisas dessa maneira. If somebody used to complain to Se alguém reclamava Paramahansa Babaji com Maharaj Paramahamsa Babaji Maharaj, that your disciple seu discípulo Vimala Prasad Vimala Prachada speaking this way, writing está this dizendo way, isso, está escrevendo aquilo, Baba become used to e ele ficava muito bravo. what? O quê? What? He is speaking about Ah, ele está falando a verdade absoluta, o Siddhanta Vichar mais puro. you don't like Você it, não huh? gosta, You né? come to complain. Você vai reclamar? There, Vimala Prasad Saraswati Vimala is Prachada explaining Sarasvati está explicando Siddhanta Vichar o Siddhanta or mais pure perfeito, Siddhanta Vichar. You don't puríssimo, like e it. você não gosta. You are expressing jealousy. Você está com inveja e veio reclamar? What do you É think? isso? This way, Dessa maneira ele respondia. Paramahansa Babaji Maharaj Então, Paramahansa Babaji Maharaj nos deu muitos ensinamentos. Um dia, Sahaja Gosai, um Sahaja, he like to learn, um sacerdote, Sahaja disse que queria aprender Rupanuga Bhajana, Raganuga Bhajana, que é essa bhakti, esse bhajana espontâneo. Ele dizia: "Olha, eu estou sem tempo hoje, volte amanhã." Ele repetia isso, ele disse isso repetidamente, rejeitou esse homem que ficou uma hora, ficou muito bravo. he wanted to express his own naked sarupa. Ele mostrou a sua verdadeira forma. Ah, You have gritou. no time, no time, no Você time, diz no que não time, tem no tempo, time. não tem tempo, não tem tempo. Huh? No Todas as need. vezes você diz isso, eu não preciso dos seus ensinamentos. No need of teaching. After that,
Depois Baba disso, laughing alone. Baba The riu man sozinho. O gone. homem se foi, The man gone, all speaking rubbish, and Baba gone. dizendo uma série de Those who tolices. cannot bear one penny loss in their life, Aqueles que they não like to podem learn. suportar nenhum One penny um loss, centavo que they cannot perdido na bear. própria vida, eles não conseguem suportar. Como é que eles vão querer aprender sobre So esses they like tópicos? to learn. It is one kind of teaching. Então, se eles quiserem aprender, isso é um They ensinamento. can go to market and Eles buy acham que podem ir everything para a and they livraria e comprar todos os livros proibidos. Ah, que fácil. where from they can get the feeling. Aonde eles vão conseguir a realização desses And textos? buy book. Eles podem comprar o livro que eles quiserem, recitar o que quiserem. Raganuga preaching. Mas falar de Raganuga e Irupanuga, fácil então, fácil. But who can give you feeling? Mas quem te dá a realização? Your Gurudev never O seu Gurudeva wanted to give you this kind nunca of quis te dar esses ensinamentos. where from you are getting. E da onde você foi buscá-los? This way, Baba used to teach us. Dessa maneira, People Gorakshara Baba nos ensinava. him used As pessoas o to perturbavam, ele então entrava na latrina para cantar, para recitar. Srila Prabhupada used to Srila say, Prabhupada costumava dizer, some foolish people, alguns tolos, they used to stay around him eles ficavam ao without redor dele, understanding his mood. sem entender o So seu many foolish people, humor. Muitas Babaji pessoas, base or whatever base, they wanted to prove that we are eles quiseram personal provar associate of this Mahaprabhu. que eram associados pessoais desse grande Maharapurusha. I am the personal associate of Guru Baba. Who is he? As pessoas dizem, eu sou um grande associado do meu guru. Quem é ele? Né? Ele não tem conexão com o nosso templo há muitos anos. Eles dizem, eu sou o companheiro eterno de Guru Pada Padma. Quem é Shambhava? Ele não tem conexão nenhuma. Ah, sim, claro. Você está certo. Dessa maneira, Prabhupada costumava dizer, muitos tolos então muitos ficavam ao redor dele para provar diante do público que eles eram os associados pessoais do Vaishnava. Mas ele não aceitou esse serviço. Ninguém lavava a roupa dele, não aceitava massagem, não aceitava ninguém que fizesse prachada, nada. Mas eles queriam provar que eles eram os discípulos de Gorakshara Das Maharaj, porque eles iam ganhar doações. As pessoas iam dar doações se eles provassem. Então eles ficavam em volta dele. Dessa maneira, ele evitava os materialistas. Gorakshara Baba costumava dizer, eles querem aprender Rupanuga Bhajana, Raganuga Bhajana. Eles querem, na verdade, uma escada de madeira. Eles querem uma escada para subir no primeiro e segundo andar e de lá eles querem defecar na cabeça do meu Krishna. Eles querem subir lá em cima. Olha o Raganuga Bhakta, olha o Rupanuga Bhakta. Oh, que maravilha. Olha lá, lá em cima e a gente é caída. Oh. Na verdade, eles querem, na verdade, pratista, para passar, para passar por cima de Krishna. Então, tenta entender o sentimento de Babaji Maharaj. A gente não pode retribuí-lo. Suas atividades e seu comportamento. Nós poderíamos discutir isso eternamente. As crianças jogavam pedra nele, brincando. E ele dizia, eu vou para Yashodama e vou contar que você está me perturbando, Krishna. Alguém reclamava, ei, esse sadhu é perigoso. Aquela mulher toma banho no Ganges e ele fica observando. Acusaram ele. Disseram coisas sujas contra ele. Mas Gorakshara Baba nunca quis reagir.
He's looking at women taking bath. Ele fica olhando para as mulheres tomando banho, que sado sujo, eles diziam, acusavam ele. Somehow he De alguma maneira, used to lead his life. ele Sometimes conduzia a raw sua rice, vida. Às vezes ele comia arroz cru lavado na água. Ganga, Ele lavava na água do chili and Ganges. salt. Um pedaço de tilha e um pouco de sal. Something is getting Às vezes ele recebia algo. somehow. De alguma He used to use ele costumava usar old cloth. When panos in velhos. crematorium ground, dead body they are throwing. Ele Dead pegava body going to a roupa dos mortos. fire, they're going to burn. That cloth Baba used to bring. Ele pegava esses panos, Wash in Ganga, lavava na água do Ganges after they used to wear. e usava. Então, You can break isso é um desapego que é capaz de quebrar nosso coração. so great excited devotees Que there. eles eram devotos muito exaltados, muito They never elevados. like to get any honor from anyone. Eles nunca quiseram receber honras de ninguém. That's Nunca. why morning time I told her. É por isso que de manhã Baba used to say before dying he give instruction, you can tie my leg and when a dog going to die. Então, eles disseram, seus falsos discípulos, disseram que ele pediu para ser arrastado pela cidade, amarrado pelos pés. E por fim você vai me jogar, o que sobrar você vai jogar no Ganges. Você pode imaginar ele dizendo isso? Então, quanto que ele é humilde, porque e quanto falso ego nós temos? Nós devíamos ter vergonha para ver como ele quis quebrar o nosso falso ego com essas declarações. Então, o que o Brahma quis instruir? Quantas vezes um Vaishnava escreve sobre o seu Guru ou sobre os outros Vaishnavas? Um verdadeiro Vaishnava escreve isso em página após página. Vaishnava Dharma é o Dharma da gratidão. Vaishnava Dharma é a religião da gratidão. Se você não tiver gratidão, você não tem nada. Aqueles que não têm gratidão serão punidos por tempo indeterminado. Dessa maneira, o Baba nos ensinava como desenvolver humildade, como ver uma vida simples, pensando no bhajana sem trapacear ninguém. Quem é capaz de ensinar isso? Em cada canto do mundo, o nome de Gorakshara Das Babaji Maharaj é conhecido. Conhecido sim, mas nada mais que isso. Só o nome eles conhecem. De maneira prática, nós não vamos aplicar seus ensinamentos. Essas pessoas pensam e dizem. Essa é a condição. Então, se um Mahabhagavata Vaishnava não estiver aí, o que você vai fazer lendo o Bhagavatam? Se um Mahabhagavata Vaishnava não mostrar para você, em forma aplicada, o que está escrito no Bhagavatam, na vida de Gorakshara Das Babaji Maharaj, nós podemos ver tudo isso em forma aplicada ao que está escrito no Bhagavatam, porque ele é um Mahabhagavata, quão grandioso. Mas mesmo assim, nós não temos honra no nosso coração. Nós não conseguimos honrar esses devotos assim tão exaltados. Nós queremos dar guirlandas para os demônios. Essa é a pregação do momento atual. Então, nós estávamos discutindo, eu quis cobrir esse ponto. Então, a glorificação do Bhagavatam significa que você pode cobrir todos os âmbitos devocionais. Para você entender o que é a glorificação do Bhagavatam, ela inclui a glorificação dos devotos também. Então,
Yes, anyway, yesterday I ontem already told nós já this kind falamos of Bhagavad Katha esse tipo de Bhagavad Gita of 7 days de program, 7 dias, programa de somebody 7 doing dias, those os who are Bhagavata karmakandi, Saptaha. fruitive activities, they Aqueles que can são do karma in their own way, kandis, own eles way, podem as per karma kanda. tentar But fazer for pure as coisas da devotees, sua maneira, como anytime and seguindo, every porém, time, o karma kanda. Mas para qualquer devoto, a qualquer momento all the time. que o Vaishnava puro vai ouvir, vai para o Anyway, Sarvakata, if they are going o to devoto vai attend escutar. 7 days Bhagavad Katha, Então, also they eles can do. arranjaram But after that, 7 they dias de did Bhagavad not Gita. perform one yajna Mas depois disso, ele não as a conclusion. executou um Because sacrifício de fogo como renounced conclusão. order, they Porque can eles estão go through renunciados. Gita. Eles têm autorização de ler o But Gita. those who are waiting for fruitive activities, Mas aqueles que they estão doing fruitive procurando activities, Bhagavad fazer Gita, atividades fruitivas, they can do yajna. They can aí do eles fazem donation, yagya, everything. eles fazem rituais de fogo, dão doações para isso. So Então, also there is some rules and regulation. existem algumas Each and regras. every sloka of Dasam, Cada they can give verso havan, not different kind of rules anyway. são regras diferentes. So Então, this way, dessa maneira, dosayu prasamarthaka, sorry, dosayu prasamarthancha kathit nama sahasrakam. If at all there is Se one defects in the speech, houver or algum the defeito ou arrangement of nos yajna, arranjos or do kirtan, yagya, or do regarding kirtana, time, space and de matter, acordo ao whatever tempo, local e circunstância, qualquer coisa possa acontecer. happens. For that, Então, one nesse pure caso, Brahman, o he can Brahmana sit and go puro on reciting deve se sentar e recitar continuamente Vishnu Sahasranam, o Vishnu Sahasranama, like Gopal Sahasranam, como Gopala Vishnu Sahasranama. Sahasranam, Gauranga Sahasranam. Existe o Gauranga Sahasranama. Sahasranama significa pronunciar And milhares de if vezes. at all some mistake Então, se acontece algum happen, erro then no can be ritual, excused. ele pode ser perdoado se um Brahmana de alta classe recitar o Vishnu Sahasranama. Patit Nama Sahasrakam Teno Safalam Sarvam Nasti Asmat Adhikam Yataha. So, this way, Então, dessa maneira, nothing more than Vishnu Sahasranam, or we would say more nós practically diríamos que é mais Mahamantra. prático Okay, we can say. dizer que é mais prático cantar o Mahamantra. Podemos dizer isso sim, ok. 12 Brahmana you invited, Então, você tem que convidar 12 Brahmanas como Dadas Brahmana convidados especiais. Bhujet Madhu Payasai. 12 Brahmanas selected by you 12 Brahmanas for your selecionados benefit. para o benefício de You todos. must allow Devem them ser to sit in convidados nice place no Bhagavata and go Saptaha on serving e colocá-los Paramana, sentados you know, num lugar Paramana. muito And Madhu, confortável e Dadas servir Brahmana Paramana, Paschat Bhujet oferecidos a Madhu Krishna. Payasai, or Madhu and Payas, or you can say the Paramana is made out of honey, you can say. Você pode fazer Paramana feita de mel Somebody também. making our Turumbu making candles. O nosso Tarumpapu I faz told às them, don't give vezes sugar, candle, Bhagwan, açúcar to satisfy others. para satisfazer Krishna So, and distribute among devotees. e depois distribuir entre os devotos. So, this way, Então, dessa maneira, Dadoso Brahmanano Pasyad Bhujayat Madhu Payasai Dadyat Suvarnam Dhenuncha Brato Purnatva Etave. You can allow them você to pode permitir que take eles Parmana, everything, so many things, tomem honey, Paranama, and you can give Paramana, golden mel, wine or anything, moedas de ouro or cow, gomata, ou you can vacas. donate Você pode gomata doar vacas to para get your broto completed. realizar o seu vrata de maneira completa. There are two ways, fruitive activities. Shakto,
Sakto palatrayamiti sarno singham vidhayacha tatraso pustakam stappo likhitam lalitaksharam. If your financial capacity is very high, Se a sua capacidade financeira for muito alta, você pode fazer uma simhasana dourada, onde colocar o Bhagavatam, amarrá-lo com seda, e você doa eles para os brahmanas. Sakto palatrayam itam sarno singham vidayacha tatraso pustakam sthapyam likhitam lalitaksharam. You can write some note to glorify Você pode that Brahman or Vaishnava is going to glorify. You can write. escrever algumas notas para a glorificação de algum brahmana específico, de algum Vaishnava. They can write Sampujya Bhana Dvais Tadupacharai Sadakshinam. You can write Bhagavatam. Você pode escrever o Bhagavatam, uma mantra. And after that, Sampujya Bhana Dvais Tadupacharai Sadakshinam Vastru Bhushana Gandhadvai Pujitayo Jatatmane Acharjayo Suthir Datya Muktaha Shad Bhavabandhanai Evam Kite Vidhanecha Sarva Papo Nivarane. You are speaking. Ele disse, If you have your power, I already told se you você can tem make a poder, throne, você pode fazer um Singhasan, trono, which you can simhasana, Bhagavatam, onde você vai colocar o Bhagavatam, Bhagavatam, you can write Sri Krishna, Govinda, Bhagavata whatever. Granta. Você pode cantar Shri Krishna, Govinda, o que quer que seja. Different kind of Adorá-lo dessa maneira, adorar o Bhagavatam. procedure here in ritualistic Então, activities. você precisa fazer específicos rituais. 16 diferentes itens existem para a adoração do altar e do Bhagavatam. E quem faz a adoração deve ser um brahmacharya, um celibatário. Depois você deve doar algo para os acharyas, alguma roupa, ou ornamentos, ou incenso. E com isso você pode adorá-lo. Então, e aí você dá esse trono com Srimad Bhagavatam em cima para o orador. E depois de fazer essas doações e preparar essa espécie de trono para o Bhagavatam, o que acontece? Aqueles que são muito inteligentes, se eles seguirem todo esse processo, eles conseguem cortar todo as amarras do samsara e se libertar. Dessa maneira, da maneira como eu qualquer tipo de pecado desaparece diante de um Bhagavata Saptaha feito desta maneira. Dharmartho mukshanam sadhanam shaknu samsayi. No doubt, this Param Mangal Bhagavad Mahapuran surely can give you your wanted result, because you are not servant of Bhagavatam, you like to make Bhagavatam your servant. Então, cuidado se você não for servo do Bhagavatam e quiser fazer do Bhagavatam o seu servo. Então, agora o que os Kumaras vão dizer, isso nós vamos discutir amanhã. Qual é o conselho final dos Kumaras? Hoje nós temos que parar por aqui. E o verso com o qual eu comecei, vocês se lembram? Idam Bhagavatam Nama Puranam Jat Bhagavatoditam Sangroho Ayam Vibhutinam Tametat Vipulit Kuru Vanchakalpadursi Kipasin Vibhuti Patitan